Meus irmãos, que a paz de Cristo esteja conosco. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, que é uma pergunta. É possível desenvolver a mediunidade? Para falar desse tema, nós fomos buscar subsídios no livro Mediunidade e Sintonia, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, mensagem transmitida pelo Espírito Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, quando esteve encarnado entre nós. Precisamos falar um pouco da faculdade chamada mediunidade. Kardec, ele aproveitou-se de uma palavra latina, médium, que significa meio ou intermediário, para poder compor essa faculdade e dizer que todos os seres humanos possuem essa faculdade chamada mediunidade. E essa faculdade possibilita a comunicação entre os homens e os espíritos. Então, toda pessoa que se sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem. Podemos dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médios têm, geralmente, aptidão especial para essa ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. E as principais são médios de efeitos físicos, médios de efeitos sensitivos, auditivos, falantes, videntes, escreventes ou psicógrafos, e assim por diante. Então, os médios, na sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Médium, ele tem passado perturbado. Por isso que a maioria começa com obsessão. Por isso que muitos se desviam da senda da mediunidade. Porque somos frágeis. Não aguentamos a notoriedade. Não aguentamos a fama. E pior, não aguentamos o poder. Porque cresce em nós o ego. E nós perturbamos com a mediunidade, que é a ferramenta para evoluir. Nós temos essa ideia boba, achar que médium é espírito evoluído. Não existe nenhum médium desenvolvido no espiritismo. Nós somos médios em desenvolvimento, porque mediunidade é apenas uma predominância. O que faz a gente nascer médio? Por que alguns são? Ora, Kardec não era médio. E muitos de nós somos. Chico Xavier nasceu médio. E muitos se tornaram médios. Mas por quê? Por que desenvolver a mediunidade para que pudesse estabelecer e fazer essa comunicação com os encarnados? Kardec teve o cuidado de dizer que, embora tenhamos essa faculdade, todos os homens são detentores, porque é uma faculdade orgânica. Todos temos a oportunidade do desenvolvimento da mediunidade e depende de cada um. Então, respondendo o questionamento do tema, que é uma pergunta, mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional
sem a função que lhe corresponde. Mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior ou no êxtase inútil. A maneira da criança atordoada no deslumbramento da festa vulgar. Não. É, acima de tudo, caminho árduo, trabalho em que o espírito é chamado a servir. Nós precisamos consagrar o melhor das nossas forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O médium, por isso, tem que ser vigilante, porque ele é o escultor do progresso e tem a obrigação de aprimorar-se de forma incessante, para que possa refletir com mais segurança da vida maior. E nesse sentido, sabendo que a experiência humana é vasta colmeia de luta na qual povoa os encarnados de toda sorte, urge, portanto, todos nós ajustarmos as companhias de ódio superior, buscando o convívio de espíritos benevolentes. Na missão ideal que nos compete cumprir, ou seja, desenvolver a mediunidade é a disciplina constante, é o estudo nobre, ações incansáveis na beneficência em favor dos outros. Esta é a única senda de acesso à vida mais alta, através da qual nós vamos auxiliar sem a preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência, fazendo as nossas distribuições. Espalhar frutos de paz, frutos de amor, que nos repontam da vida nessa marcha gradativa para a grande luz. O desenvolvimento mediúnico, meus irmãos, é ser companheiro, é ser trabalhador, é ser amigo e, sobretudo, irmão, mesmo diante das dificuldades e problemas que são análogos daqueles que nos assediam, a mente de qualquer espírito encarnado. O nosso objetivo é buscar a luz do Espírito, que flui na lição que derrama da vida maior. Lembremos que nós somos aprendizes do Evangelho. Estamos em torno do médio de Deus, que é Jesus. Não mais igual Tomé fez, soldando-lhe as chagras, mas na posição de discípulos redivivos, sem buscar a figuração material de Jesus, mas a sua palavra de vida eterna, estruturada no Espírito imperecível, gravado nos seus ensinamentos mortais. É essa a lição. Muita paz a todos. Muito obrigado.